Boa noite, meninas que estão entrando. Boa noite, boa noite. Muito tempo que eu não apareço por aqui, muito tempo que eu não faço live. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Tá tudo certo? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, já vou começar respondendo vocês algo que vocês me perguntaram, a maioria no direct. Muitas pessoas me perguntaram se eu vou fechar o estúdio, se eu vou largar a profissão, o que tá acontecendo, e vou falar de forma muito breve aqui, de fato, o que está ocorrendo. Bom, caso vocês não saibam, eu estou participando de uma mentoria, tá? Meu foco, ele não está mais nos atendimentos, mas eu não vou deixar de atender. Vou permanecer atendendo, porém, ter um estúdio requer muitas demandas. E como vocês, a maioria sabem, eu faço tudo sozinha. Então, por eu fazer tudo sozinha, me toma muito tempo. Justamente por me tomar muito tempo, eu não vou permanecer com um estúdio, porque é um período em que eu poderia estar focando em outras coisas, em outras demandas que eu preciso. Porém, eu tenho 4 anos de experiência na área de extensão de cílios, né? Faz 4 anos que eu estou trabalhando com isso. Eu abri o meu estúdio 2 meses depois de fazer meu primeiro curso de extensão de cílios e mantive ele aberto por muito tempo. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos na outra sala. Fechei por 3 meses, justamente porque eu estava muito sobrecarregada, queria outras opções. E decidi retomar o ano passado com o meu estúdio. Retomei aqui, fiquei aqui por 1 ano e meio. E aí, agora eu decidi que por eu estar lidando com muitas demandas, não seria benéfico para mim manter o estúdio aberto, porque eu não ia conseguir dar a atenção necessária. Então, vamos esclarecer isso já desde agora e ir para o tema da live de hoje, que é justamente os desafios financeiros que a maioria enfrenta quando vai abrir um estúdio ou quando quer se planejar para abrir um estúdio. Tem muitas coisas que vocês acabam não contabilizando na hora de querer ter um negócio, porque vendem para vocês a ideia de ser algo maravilhoso, algo extremamente fácil e tranquilo, o fato de não trabalhar para outra pessoa, mas na prática não funciona assim, porque tem muitas demandas a serem cuidadas para que vocês não acabem misturando dinheiro, para que vocês acabem não tendo problemas financeiros na hora que vocês forem abrir ou ao longo prazo. O primeiro desafio que vocês enfrentam geralmente, que me mandam muita mensagem, é referente à falta de planejamento. Então, vocês querem abrir um negócio, mas não contabilizam tudo que vem após, né? Então, abrir um estúdio requer muito planejamento, requer que vocês tenham uma planilha, requer que vocês façam a parte chata, porque se vocês não fizerem, o negócio de vocês vai decair. Um segundo passo muito importante é não separar as finanças, né? Então, o fato de misturar o que entra do estúdio com a vida pessoal de vocês e tudo isso vai fazendo com que vire uma bola de neve e daqui a pouco vocês estejam tirando dinheiro do bolso para pagar as contas do estúdio ou o contrário. Então, um ponto muito importante é ter em mente que vocês precisam ter um prolabore, que vocês precisam ter recursos financeiros, porque tem altos e baixos no mercado, né? Tem altos e baixos em qualquer mercado. E não é diferente na extensão de cílios, né? Então, vocês precisam ter um planejamento e estarem preparadas, porque quando vier a baixa, vocês vão ter que ter uma reserva. E a reserva financeira, ela é importante para que ela consiga te deixar segura e consiga manter o teu negócio aberto. E um outro ponto muito importante é que geralmente vocês não calculam todos os custos. Vocês calculam o quê? Custo de material e custo de estúdio. Custo de manter o local aberto. Mas vocês não contabilizam MEI,
vocês não contabilizam sistema de gestão, vocês não contabilizam a bala que vocês compram para os clientes, vocês não contabilizam mais nada, é só o aluguel e os custos de materiais. Isso é o que acontece na maioria dos casos e é justamente por isso que acabam embolando as finanças e depois não sabem mais o que é o que. Então, eu vou fazer 3 dias de live aqui, vai ser hoje, terça e quarta, para conversar com vocês sobre 3 chaves principais para que vocês possam elevar o nível de vocês e para quem quer abrir estúdio consiga fazer isso de uma forma segura e eficaz. E para quem já tem estúdio, consiga fazer uma gestão de mais fácil movimentação e tudo mais, para que vocês consigam ter uma organização como um todo, para que vocês mantenham o negócio aberto e tenham um controle de fluxo de caixa. Então, acho que a chave número 1 de hoje é planejamento, tá? Planejamento orçamentário. Então, vocês precisam ter um orçamento mensal. Isso envolve prolabore, que vocês vão ter que ter uma definição. Vocês vão ter que estar preparadas para nos primeiros meses não terem lucro ou terem um lucro muito baixo. Então, possivelmente, vocês não tenham um prolabore, não consigam ter um dinheiro separado para vocês, porque no início vocês vão precisar investir muito no espaço, em capacitação, mas isso já é um outro ponto, em melhorar os materiais que vocês utilizam e por aí vai. Então, vocês precisam ter um orçamento, definir mais ou menos quanto vocês vão pagar, porque tem muitas contas um estúdio, tá? Vamos começar pelo primeiro ponto. Vocês vão ter que pagar um aluguel, tem aluguéis que tem condomínio, tem IPTU que vocês já têm que fazer uma programação, né, para pagamento. Então, vocês já têm que mais ou menos entender e saber quanto que vocês vão pagar neste IPTU. Tem água, tem luz, tem um sistema de gestão, tem material, vocês vão ter que deixar dinheiro separado para estoque de material. Vocês vão ter que ter dinheiro para comprar as coisas para os clientes de vocês, bala, café, mimos e tudo mais, porque são coisas que fazem diferença e que na quantidade saem muito caras. E que na hora de vocês fazerem um orçamento mensal, vocês geralmente só calculam o seguinte: aluguel, condomínio se tiver, luz e internet. E o restante das coisas vocês não contabilizam. Vocês não lembram que isso existe. Então, o MEI, vocês têm que fazer o pagamento do MEI, vocês têm que estar regulamentados na profissão. Até porque qualquer coisa que aconteça com vocês, vocês têm algo que protege vocês e vocês conseguem daí manter o negócio de vocês aberto de forma legal, de forma juridicamente correta. Então, um outro ponto é que vocês precisam utilizar ferramentas e técnicas para que vocês façam a gestão desse planejamento orçamentário. Então, vocês vão necessitar de um Excel, vocês vão necessitar até mesmo de vez em quando de um contador para fazer algo para vocês. Vocês vão depender de várias outras pessoas que às vezes vocês nem imaginam que vão precisar. Porque quando a gente fala de abrir algo, de ser MEI, vocês geralmente pensam, bom, já que eu sou MEI, eu não preciso me preocupar com nada, é só eu e meu estúdio. Quando na verdade não, né? Vocês precisam fazer a declaração, tem que ficar atenta até quanto vocês podem utilizar ali por questão do MEI, porque quando ultrapassa vocês têm que pagar imposto de renda. Tem várias coisas muito importantes que na hora de abrir um estúdio vocês acabam não lembrando, porque de fato é muita coisa. Então não é fácil abrir um estúdio, não é fácil manter um estúdio, não é fácil ter que lidar com todas as demandas, né? Então, responder cliente no WhatsApp, cuidar do Instagram, fazer tráfego pago, fazer o marketing, fazer o financeiro, fazer estoque, comprar, se aperfeiçoar e por aí vai. E um outro ponto é que geralmente vocês não sabem calcular o custo por procedimento de vocês, né? Então vocês não sabem qual é o custo de procedimento que essa cliente está gerando para vocês. Então vamos fazer um cálculo bem rápido aqui, tá? Para materiais, a gente geralmente faz o seguinte: a gente pega, por exemplo, a escovinha, ela é R$10 e aí vem 50 escovinhas. Tu vai dividir os R$10 por 50, tu vai ter um resultado.
Esse resultado vai ser o valor individual por cliente e vocês têm que fazer isso com tudo, tá? Vocês têm que calcular todos os materiais. Vocês têm que calcular o adesivo, vocês têm que calcular o fio, vocês têm que calcular primer, espuminha de limpeza, água que vocês utilizam para enxaguar os cílios da cliente, tudo vocês têm que contabilizar. Por quê? Porque nessa contagem, nessa contabilização que vocês fazem, vocês conseguem entender se vocês podem reduzir algo, se vocês podem mexer em algo, né, para reduzir, porque às vezes a gente pode reduzir custos, né, principalmente custos de materiais. Então, às vezes vale mais a pena ficar um pouco na internet para procurar outros fornecedores, porque existem muitos fornecedores no mundo dos cílios. Muitas lojas, muitas. Então, procurem sempre o melhor valor daquela marca que vocês utilizam. Não comprem de primeira, não façam estoque de primeira. Então, esses são pontos bem importantes. E um outro ponto muito, muito importante é que vocês refaçam a tabela de custos mensalmente ou a cada 2 meses, para que vocês saibam exatamente quanto vocês estão lucrando. Então, assim, o custo por cliente, se tu tem um estúdio, se tu abrir um estúdio, o aluguel, a luz, a água, o copinho descartável, a balinha, tudo vai entrar nos custos por cliente. Então, não contabilizem somente o custo do material em si, porque senão vocês vão sair no prejuízo e vocês não vão saber o que é de vocês e o que não é. Então, essa é a chave número 1 para vocês, né? Planejamento orçamentário. Amanhã eu vou fazer uma outra live com vocês e na quarta eu vou fazer uma outra live com vocês com mais 2 chaves. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que manter um estúdio aberto requer hoje muito mais cuidado, muito mais planejamento, muito mais gestão do que antes, porque antes não existiam tantas profissionais na área. Hoje o mercado ele tá com uma cartela gigante, tem uma profissional em cada esquina, só que tem muitas profissionais fechando por falta de planejamento, por falta de organização. Então, que se tu quiser fechar o teu estúdio, tu faça isso porque tu quer, não por uma necessidade. Então, não desista de um sonho. Se o teu sonho é ter um estúdio, é gerenciar, é fazer de tudo um pouco, que tu não desista disso em prol de uma falta de organização. E sim porque é uma decisão. Então, esse é um ponto muito importante e é um dos pontos principais quando a gente fala sobre organização e sobre a gente poder ter poder de escolha, né? Então, durante a pandemia, tava todo mundo fechando. Logo que iniciou a pandemia, tava todo mundo fechando. Eu tava abrindo meu estúdio, né? Eu tava abrindo, mas eu tive planejamento financeiro para fazer isso. Eu tive organização, eu tive pés no chão para fazer isso. E eu queria ter essa experiência de ter um negócio. Na pior das hipóteses, eu teria que fechar, caso não tivesse clientes realmente, não tivesse ninguém. Graças a Deus deu tudo certo, eu fiquei quase 2 anos naquela sala. Fechei durante esse período de 4 anos na profissão, eu fechei por 3 meses. Porque eu decidi que eu queria experimentar trabalhar no estúdio da minha amiga, para ver como seria, porque eu nunca tinha trabalhado para ninguém. Então, desde que eu tinha 12 anos, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava pra mim. Eu vendi doce, eu já trabalhei com maquiagem, já trabalhei com sobrancelha, mas sempre pra mim. Nunca tinha tido a experiência de trabalhar em um outro lugar. Então, eu queria essa experiência. E aí, eu tive o poder de escolha de dizer, bom, eu vou fechar o estúdio porque eu quero tentar algo diferente. Então, hoje, a minha necessidade de fechar o estúdio é por não ter tempo de fazer a gestão completa dele. Então, eu não tenho como ficar cuidando de todas as demandas que um estúdio tem hoje e toda a responsabilidade que um estúdio tem hoje, porque o meu foco hoje já não é mais esse. Então, eu não vou perder o meu tempo com algo que eu não tenho desejo de levar pra frente, com algo que tá aqui só por tá, só porque eu acho que vai ser bom por enquanto, atender as clientes e tudo mais, mas não vai ser benéfico. Não vai ser benéfico porque eu não tenho tempo hoje para isso. Então, terças, quartas, quintas, eu tenho reuniões que vão das 6 da tarde à meia-noite. Eu tenho reuniões de manhã, eu tenho reuniões à tarde, eu tenho muitas coisas para gerenciar
que o estúdio hoje acaba me atrapalhando. Então pensem bem antes de abrir um estúdio. Vê se realmente é o que tu quer. Porque às vezes a gente quer abrir um estúdio porque a gente quer demonstrar autoridade, né? Muitas meninas me chamaram já no direct dizendo: Vitória, eu quero abrir um estúdio porque eu acho que assim eu vou ter mais clientes. Quando na verdade tu ter muitas clientes ou não depende do local que tu atende. Depende sim do teu posicionamento, da forma como tu lida com as tuas redes sociais, com a forma que tu lida com as pessoas. Então é isso que vai fazer se as pessoas quererem ser atendidas por ti, independente do local que tu atenda. Eu já atendi numa garagem, no período que eu fazia modelos, a minha primeira professora atendia numa garagem, tá? A gente entrava numa garagem e subia. Tinha clientes que se incomodavam com isso? Tinha. Mas aí não é um problema nosso, né? As pessoas que realmente queriam o meu serviço, as pessoas que realmente gostavam do meu trabalho, essas pessoas, elas não se importavam que eu tava atendendo numa garagem, que eu tava atendendo, sei lá, num quarto, que eu tava atendendo na sala, na cozinha, no banheiro. As pessoas não se importam, porque as pessoas querem o teu trabalho. As pessoas querem o teu profissionalismo, né? Então, tudo isso é muito importante que vocês botem na cabeça de vocês. Por que vocês querem abrir um estúdio? É para gerar autoridade? É porque vocês acham que vai ter mais cliente? Ou é porque vocês realmente têm o sonho de ter um estúdio? Então, às vezes vocês têm menos incomodação atendendo dentro de casa do que fora. Eu vou abrir agora para quem quiser tirar dúvidas, já vou responder a Emily. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, pode mandar aqui, que eu já vou respondendo vocês. A Emily disse que está vendo uma parceria, pediu 30% de comissão, levando a maca dela e os materiais. Tá. Me perguntou se vale a pena. O que acontece, Emily? Depende, tá? Pode ser que vale a pena, pode ser que não. Geralmente, os estúdios, eles têm uma porcentagem entre 25% a 40%. Essa é a média, 25% a 40%. Porém, depende o que esse estúdio vai te fornecer, o que esse estúdio vai te oferecer. É um ambiente aconchegante para as tuas clientes? Tu vai ter que fazer os agendamentos? Essas pessoas vão te ajudar a ter uma cartela de clientes ou não? Então, tudo isso varia, tá? 30% é uma porcentagem boa, olhando o todo, se é um espaço aconchegante, se é um espaço que tem um sistema de gerenciamento bom, onde tu não precisa ter dor de cabeça. Então, analisa os pontos que esse estúdio pode te fornecer e aí sim tu vê se vale a pena. Porque às vezes é mais válido pagar 40 para um outro salão que daqui a pouco tem mais benefícios para as tuas clientes. Então pensa no conforto das clientes e no teu conforto. É uma sala individual? É uma sala junto? Como é que funciona isso? Então se tu quiser depois me chamar no direct e explicar um pouquinho melhor também, pode me chamar que eu respondo. Suzy, estou há 1 ano atendendo na minha sogra. Preciso dar esse salto. Tá. Se tu sente a necessidade de estar em um outro espaço, porque tu não quer atender mais ali no espaço da tua sogra, né? Tudo bem, mas analisa todos os fatores. Então, primeiro, se tu tem uma renda, se tu tem um valor guardado, uma reserva de emergência que tu possa fazer isso, ou se tu vai dar tudo que tu tem para montar um negócio, ou se tu vai ficar sem dinheiro se tu abrir. Então, isso são coisas muito importantes que tu precisa tomar a decisão antes, né, analisar antes e fazer um planejamento orçamentário para que quando tu abra o teu negócio, tu fique tranquila, né? Claro, a gente sempre se preocupa, o mês que vem tem que pagar o aluguel, o mês que vem tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, mas se tu tiver um planejamento, tu vai ter segurança para fazer isso. Abri o estúdio esse mês e quero sublocar o espaço para outras profissionais. Como faço para calcular o valor de sublocar? Assim, ó. Em primeiro lugar, para te sublocar, tu vai ter que ver se o dono do teu estúdio libera isso, tá? Porque tu vai ter que fazer contrato. Então, em primeiro lugar, quando tem um programa de sublocação ou quando é porcentagem, tem que ter contrato, tá? Isso é uma coisa muito importante até para quem vai atender em estúdio de outra pessoa.
tem que ter contrato porque é uma segurança para ambos os lados. Então, todas as coisas que tiver que acordar vai estar ali e o espaço tem que fornecer um contrato com vocês. Não precisa ser um contrato que determina algum tempo específico, mas tem que ter as regras ali para depois não ficar aquela coisa de um falou isso, o outro falou isso, o outro falou isso e aí no fim ninguém se entende. Então assim, com relação à sublocação, vai ter que primeiramente fazer um contrato com os profissionais, tá? Todos os profissionais que tu quiser colocar, mas antes tu vai ter que falar com o dono da sala se ele libera uma sublocação, porque tem pessoas que não liberam, tá? Então, esse eu acho que é o primeiro passo. Um segundo ponto é tu ver o que tu vai fornecer para essas pessoas. Então, quais são os benefícios que essas pessoas vão ter sublocando a tua sala? Elas vão ter que pagar algo a mais? Como é que vai funcionar? Então, fazer o cálculo de valores depende de uma série de fatores. Não adianta eu te dizer que cobra R$500, cobra R$200, cobra R$1.000, porque eu não sei o que tu vai fornecer nesse espaço, eu não sei como é que vai ser o atendimento delas, se tu vai levar clientes para essas pessoas, se não. Então, dependendo da situação, é mais válido tu fazer porcentagem do que tu fazer sublocação. Tá, a Emily disse que é um pouco apertado lá, cabe só as duas atendendo. Tá, os 30% tá mais ou menos, é que eu não sei como é que é a tua região, não sei onde é que tu mora, né? Mas assim, geralmente 25 a 40% é a média, tá? Acontece que tu vai ter que ver se tu vai ter que fazer alguma coisa dentro dessa sala, se tu vai ter que ajudar com alguma coisa dentro dessa sala, ou se vai ser só os 30%. Se for só os 30%, essa pessoa te ajudar a captar clientes, né, te ajudar com a tua agenda e tudo mais, tu não tiver que se incomodar com o sistema de gestão, com planilhas, os pagamentos forem feitos corretos, tiver um contrato principalmente, né, porque o que tem que ter no contrato? O contrato tem que ter data de pagamentos, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, tem que ter as regras do estúdio, tem que ter regras que te deixem segura, né? Então, tem muitos locais que, por exemplo, pegam a pessoa sem contrato nem nada e na outra semana coloca já outra pessoa do nada, já mistura agenda. Então, tem que ser tudo muito correto. Se for tudo certinho, com contrato, tudo direitinho, não tem problema nenhum. E com relação a Samantha, sim, a porcentagem varia se a profissional der o material, tá? Então, assim, se, por exemplo, o estúdio vai fornecer todos os materiais, aí vai ter que colocar essa porcentagem em cima disso, porque daí, se tu for fornecer os materiais para elas atenderem, tu vai ter que contabilizar, porque daí a maior parte dos gastos vai ser teu. Material, local, sala, né? Tudo montadinho. Então, a porcentagem maior, obviamente, vai ter que ou ficar meio a meio ou ficar mais para ti e menos para colaboradora. Agora, se a pessoa levar os materiais dela e tu não tiver que ter custo nenhum com isso, daí, obviamente, a porcentagem fica maior para quem é o colaborador. E se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, já pode ir perguntando aí, que logo eu já vou encerrar. Tomar um pouco d'água, né, que tô falando. Mas basicamente é isso, gente. Vocês precisam fazer um planejamento orçamentário, independente se vocês atendem no estúdio de alguém, se vocês atendem no de vocês, se vocês vão abrir um estúdio, se vocês não vão. Vocês precisam ter um planejamento, porque senão vocês vão se embolar e virar uma bola de neve e é muito difícil de sair. Mas eu acredito que é isso, né? Acredito que consegui conversar bastante com vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar me mandando no direct, tá? Mais detalhadinho ali, eu acredito que eu consiga dar um suporte maior para vocês. Amanhã nós teremos live também, ainda não sei qual horário. E assim que eu souber, eu já vou postar ali para vocês tudo direitinho.
Um beijo pra vocês, uma boa noite. Ainda tô meio travada de ter ficado muito tempo sem postar, sem aparecer por aqui, mas aos poucos nós vamos retomando. Então é isso, gurias. Beijo e até a próxima.